Graça e paz, a paz do Senhor e glória a Deus. Vamos estar estudando 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja bem que é uma continuidade do capítulo 1, do tema inicial de andarmos na luz. Então, em primeiro lugar, o que João está dizendo? Estas coisas vos escrevo. Então ele está escrevendo desde o início da sua carta, capítulo 1, para que não pequeis. Você deve crer em Jesus, ter o propósito firmado por essa fé na palavra, de obedecer essa palavra, de viver conforme ele ensinou, como ele viveu, como ele deu o exemplo. Então, em primeiro lugar, é andar na luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ele escreve primeiro para que nós tenhamos um propósito de fé que nos leva à obra, nos leva a praticar, nos leva a obedecer, então a não pecar. Estar em pecado é estar nas trevas. Estar em pecado é estar na morte. Estar em pecado é estar separado de Deus. Nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Então não há pecado, não há maldade. Então nós vencemos o mal para andar com Deus, para viver com Deus. Então, em primeiro lugar, para que não pequeis. Porém, caso alguém peque, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É claro que ele vai dizer que aquele que diz que nunca peca está mentindo. Então todos nós pecamos. É claro que Jesus veio ao mundo morrer pelos nossos pecados, porque nós não teremos condição de viver 100% na luz. Então Jesus é a própria luz. Ele é a própria palavra de Deus. Haja luz. É Jesus entrando no mundo. Por isso aqui ele é chamado de advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a própria luz. Então temos a Jesus realizando a obra, nos defendendo. O seu sangue, então, intercede por nós. Ele vem, o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus, ele paga o preço, paga a conta, paga o débito que nós tínhamos com Deus, desde que andemos na luz. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, em primeiro lugar, você tem que ter este propósito diante de Deus, não pecar. Porém, claro, pecamos, temos a carne é fraca, vai nos distanciar de Deus, vai correr sempre o risco de ser tentada pela sua própria concupiscência. Nós vamos ver aqui na primeira epístola de João isso sendo falado. Então, este aqui é um resumo, o versículo 1, de toda a mensagem, desde Gênesis a Apocalipse, e que João está escrevendo diretamente, objetivamente, com a mensagem da vida, com a palavra da vida, palavra de vida eterna, a palavra da salvação é esta. É para que não pequemos, é para andarmos na luz, como ele na luz está, é para crermos, para obedecer. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então veja bem, você tem que ter o propósito, a fé, a direção, querer agradar a Deus, não pecar, obedecer a Deus. Caso peque, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sempre foi assim. De Gênesis, o sacrifício, Abel ofereceu o melhor sacrifício, ofereceu o culto, como propiciação pelos pecados. Então sempre havia o cordeiro preparado para estar sendo colocado em lugar dos nossos pecados, ofertado, sacrificado pelos pecados. Caso haja um pecado, de acordo com o pecado, não sabemos o nível do pecado, a quantidade do pecado, o tamanho do pecado, se há pecadinho, se é um pecadão, se é isso, se é aquilo. Porém, ele é a propiciação, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, todo e qualquer pecado.
todo pecado. Transgrediu em um, está em pecado. Não matou, mas roubou, está em pecado. Roubou, não matou, está em pecado. Adulterou, está em pecado. Então ele é propiciação por todos os pecados, pelos nós e de todo mundo. Mas o nosso propósito, que agrada a Deus, é não pecar. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vamos continuar nessa chave de leitura. Versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Veja aqui a confirmação de tudo que ele vem dizendo. E ele começa dessa forma, que parece alterar o caminho. Ele não vinha falando sobre conhecermos a Deus. E nisso sabemos que o conhecemos. Porém, está implícito. Se nós já temos a chave de leitura da palavra e da luz, disse Deus, haja luz e viu Deus que a luz é boa, essa luz é a luz do conhecimento de Deus. Nós vamos andar na luz, como ele na luz está, se nós o conhecemos e conseguimos, sim, guardar os seus mandamentos. Entendemos o mandamento, queremos guardar, nós não queremos pecar, nós não queremos entristecer a Deus, o Espírito de Deus, nós não queremos andar fora da presença de Deus, nós não queremos pecar contra Deus, nós o amamos, nós queremos honrá-lo, glorificá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, dessa forma, para adorarmos em espírito e em verdade, nós temos que conhecê-lo. E a fé, se você pegar todos os outros estudos anteriores, nós vamos fazer referência a isso. Que pela fé nós entramos, pela graça nós estamos no meio da fé. E aí vem o conhecimento para quê? Para andarmos na luz, para agradarmos a Deus, para ouvirmos e praticarmos a sua palavra. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e a pratica. E pratica quem? Quem consegue praticar? Quem sabe, quem conhece. E sabe o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Então, nós o conhecemos se conseguimos guardar os seus mandamentos. Você já sabe quais são os mandamentos? Você entende os mandamentos? Você quer guardar? Você tem um propósito de fé? Essa firme convicção de que vale a pena obedecer a Deus, que Ele é o caminho da vida, que Ele é o Criador, tudo foi feito por Ele, para Ele. Você realmente quer adorá-lo? Quer glorificá-lo? Então, você conhece esses mandamentos e vai guardar. Você tem que conhecer. Você quer conhecer? Você será batizado com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te ensine, te fale o que Jesus ensinou, quais são os mandamentos, entender toda a vontade de Deus. E ainda o Espírito Santo vem sobre a sua vida, vem habitar dentro de você, vem estar nesse novo coração que o Pai te dá, neste milagre, para também que você tenha poder para obedecer, entender, conhecer uma revelação do Espírito Santo. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Que mandamentos são estes? Os mandamentos da palavra, que o Espírito Santo te dá poder para conhecer, entender e praticar. Poder para praticar, poder para viver e ainda poder para ensinar. Sabedoria, conhecimento para ensinar, para pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, mas ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, fazendo então referência ao batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é sinal de conhecer, de entender, de praticar e de pregar, de ensinar a palavra de Deus com correção. É essa mesmo. Os mandamentos são estes mesmo, não há dúvida. A convicção, a fé, a certeza, prova, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e como que o Pai é o que Ele gosta e nós seremos filhos que agradam ao Pai, como Jesus. Ele é a propiciação, então Jesus nos dá também esta revelação pelo batismo com o Espírito Santo. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, o que nós temos falado aqui sempre, tem o meu nome lá no livro
do rol de membros, com capa dura, escrito, assinado pelo pastor, eu digo, eu conheço, mas eu não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. O que está escrito no livro é mentira, a assinatura é mentirosa, seu testemunho é mentiroso, sua vida é mentirosa, sua salvação é de mentira, não existe. Nele não está a verdade, porque você não guarda os seus mandamentos. É provável que você diga para mim, quais mandamentos? Nunca ninguém me ensinou. Eu aceitei a Jesus, levantei a mão, fui lá na frente, me abraçaram, me receberam, disseram que eu já estava salvo e me levaram para o batismo, me deram algumas instruções sobre o dízimo, sobre frequentar o culto, mas não me falaram a lista, não me deram uma relação de mandamentos. Então realmente há esse despreparo, essa falta de discipulado, essa falta de ensino. É porque negligencia o valor das obras, do conhecimento, fogem quando se fala em gnosticismo, salvação pelo conhecimento. Mas a fé, pela graça social do meio da fé, ela nos leva ao conhecimento, nos leva à vida frutífera, a dar frutos para Deus, ser mal ensinado. Porque foi criada uma doutrina protestante para derrubar a católica, para suplantar, para destruir a católica. Então, tudo que o católico dava ênfase, boas obras, e guardar alguns mandamentos, ou dar esmola, ou ajudar o necessitado, foram excluídos da doutrina protestante, não se tem tempo para ensinar os mandamentos. Então, é uma doutrina mentirosa. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então, por isso que são mentirosos. Porque, ao tentar destruir o catolicismo, com tantas referências bíblicas, com tantas práticas corretas, está se tornando mentiroso. Está se fugindo, por exemplo, dos mandamentos. Também para tentar destruir o judaísmo, a questão do judeu, a questão de Israel, não é estudada, não é mencionada, não é entendida. Também se negligencia o batismo com o Espírito Santo, não se ensina ao novo convertido a buscar o batismo com o Espírito Santo, a sua denominação não entende a questão do batismo com o Espírito Santo, por isso nem sequer guarda os mandamentos, porque não sabe. Com a falta do dom do Espírito Santo, sequer ele faz você lembrar e ele te ensina, ele é o grande ensinador, sequer ele está ali presente para te ensinar o que Jesus ensinou, os seus mandamentos. A própria palavra mandamento é negligenciada, é como que proibida. Se eu for em alguma das principais catedrais, igrejas de certas denominações protestantes, e abrir em 1 João 2, versículo 4, e ler, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Eles vão querer que eu gostaria que eu parasse de pregar, porque eu não sou da denominação deles. Se eu escolher esse versículo, eu sou talvez judeu, eu sou de fora, eu sou contra eles, porque eles não gostam desse versículo. Esse versículo diz algo que não está na prática, na doutrina. Eles não seguem este versículo. E eles acham que estão mais certos do que a Bíblia, mais certos do que João, mais certos do que o livro que eles defendem, que são da Bíblia, são traças da Bíblia, a qualquer coisa que for da Bíblia. Eles dizendo que tem que seguir a Bíblia, mas certos versículos não. Se o versículo for católico, se o versículo for judeu, não se deveria estar lendo. Porque você é amigo do judeu para ler 1 João 2,4? Pula esse versículo. Tem tantos outros versículos que defendem a nossa ideia. Então você não está sendo nosso amigo. Mas importa mais agradar a Deus do que aos homens. Então não há dúvida de que vamos ler, vamos repetir. Gostem, deixem de gostar. É como Deus falou com Jeremias. Vai, fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Anuncia a palavra, fala a verdade. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade, porque precisa conhecer. Tem que conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, você não consegue obedecer a Deus. Não consegue agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Como você vai viver
de acordo com a vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus, se você não conhece? Você não entende a Deus, então você não conhece. E aquele que é salvo, ele é salvo na luz, para a luz, ele é retirado das trevas e vem para a luz do conhecimento, da glória de Deus, da face de Deus, contemplar a face de Deus. A vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro, Cristo, o leão da tribo de Judá. Então, aquele que conhece, temos que conhecê-lo para obedecê-lo, para fazer a sua vontade. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então nós temos que conhecer a Cristo, que estamos nele. Por exemplo, guarda a sua palavra, conhece a sua palavra. Precisa de dom, precisa de poder, precisa de batismo com o Espírito Santo. Não adianta querer lições, revistas, escola dominical e conhecer a palavra de Deus. A letra mata, o Espírito vivifica. É o Espírito que vai dar o conhecimento, o entendimento, a sabedoria do céu, do alto. O que vem de baixo você pode ver, se corrompe, se perverte, é mundano, é diabólico. É o que tem ocorrido. Aconteceu isso com os judeus, vai acontecer ali logo após a igreja primitiva e vem acontecendo na história. Pessoas, homens, mulheres carnais que transtornam, torcem a palavra de Deus segundo o seu próprio egoísmo, segundo o seu próprio ventre. O Deus deles é o ventre, é o salário melhor, é o cargo melhor, é excluir o que você não gosta, é tratar as pessoas com acepção de pessoas, é dar preferência aos que são da sua família. Então, totalmente carnal, maligno, diabólico. Quem guarda a palavra de Deus é quem conhece, é quem tem o dom do Espírito Santo para lhe revelar, para sair da carne e nascer de novo, nascer da água e do Espírito de Deus, viver na direção do Espírito de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Mas qualquer que guarda a sua palavra, você tem que conhecer para guardar, para entender, saber que realmente está guardando a palavra certa, a palavra de Deus. Vem do alto, o dom do Espírito Santo, para você entender a palavra e poder guardar. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Isso é a luz, é a presença de Deus. Amor é uma relação de ajuda, em que um transfere para o outro a força, um fortalece o outro, segura, cuida, guarda, leva no colo, sustenta. Então, o amor, ele é um relacionamento, ele é uma relação de ajuda mútua, de encontro com Deus, da presença de Deus, de segurar nas mãos de Deus, contemplar a face do Pai e receber dele a vida, receber dele tudo, o alimento, o cuidado, o suprimento, a paz do céu, a alegria do Senhor, a nossa força. Então o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Este é o amor, é estar junto, é estar realmente na presença de Deus. E aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Já o contemplamos, já o conhecemos, vamos andar como ele andou. Nós vamos dizer, estamos nele e andamos pelos mandamentos que obedecemos, pelos frutos, pela vida que vivemos. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias, aquele que nos ensina todas as coisas. Amém.